Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Azevedo abrindo mais uma série de aulas aqui no Suporte Meu INSS. Você é aluno aqui do professor. Se você ainda não é aluno, precisar de ajuda para fazer um diagnóstico na sua documentação antes de enviar para o INSS, acesse aí suportemoinss.com.br, clique agora aí no Assine Agora, tudo bem? Clicou, aí você vai assinar em menos de R$ 1 por dia e a gente vai poder fazer um diagnóstico na sua documentação antes de você enviar para o INSS. Vamos abrir na aula de hoje, pessoal. Quero falar um pouquinho para você a respeito do BPC, Benefício de Prestação Continuada. Eu recebo centenas de dúvidas de todo o Brasil através do nosso WhatsApp a respeito desse benefício. Então, eu vou passar alguns pontos para você entender um pouquinho. Ó, saiba, né, quem pode ter um benefício do INSS sem fazer contribuição. Então, esse daqui é um ponto fundamental, tudo bem? Olha só, hein? Lei garante renda de R$ 1.100 para idosos e deficientes, pobres. Mas a fila hoje tem mais de 600 mil pessoas. O INSS, pessoal, ele acaba judiando das pessoas que precisam desse benefício. E a situação está tão difícil que a gente precisa orientar você a colocar esse requerimento da maneira certa, fazer a documentação da maneira correta, para evitar ficar nessa fila, porque está demorando muito uma perícia para a concessão deste benefício do BPC. Tudo bem? Então, hoje o INSS está dizendo aí que tem mais de 600 mil pessoas aguardando uma resposta do INSS. Requerimentos pelo BPC, benefício de prestação continuada, estão atualmente na fila de análise do INSS há mais tempo do que o prazo legal. Então, esse prazo aqui, pessoal, hoje nós estamos gravando essa aula agora em meados do mês de março. 45 dias. Depois do meio do ano, depois de junho agora, esse prazo vai ficar sem fim. Por quê? Porque o INSS ele inventou um negócio que vai, alterou os prazos, pode chegar a 90 dias, só que ele não disse como vai ser o prazo do BPC. Tudo bem? Então, o prazo do BPC pode sim, no mínimo, 90 dias. No mínimo 90 dias para duas perícias. Imagine só, aqui tem um pulo do leão, pessoal. Sempre que você vai colocar o BPC, verifique se a agência que você está escolhendo, essa agência tem assistente social. Porque se não tiver assistente social, quando o INSS responder, ele vai responder para você. Ó, não foi possível, realizar a sua avaliação social porque na agência não tem o assistente social. Só que com isso ele demora quase um ano para te responder e ele vai vir com essa resposta. Tudo bem? Então você, advogado, consultor previdenciário e até mesmo você que está fazendo o pedido, preste atenção nisso, verifique se antes de colocar o requerimento, se nessa agência tem um assistente social. Vamos avançando aqui, ó. Pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda que comprove a situação de vulnerabilidade, mesmo que nunca tenham contribuído à Previdência. O benefício assistencial é de um salário mínimo. Esse ano está R$ 1.100. Segundo o INSS, a maior parte dos requerimentos que estão na fila de espera do INSS é para o BPC de pessoas com deficiência e do benefício, por incapacidade temporária, o auxílio-doença. Então, aqui o INSS está dizendo que a maior fila é o BPC para deficiente e também o auxílio-doença. Fortemente impactados aí pela pandemia do Covid-19, por causa do fechamento das agências lá no ano passado, entre março e setembro. Só que de lá para cá, o INSS não conseguiu dar solução para esse BPC, E tampouco para o auxílio-doença, tá bom? Então, a fila continua só aumentando. O tempo médio de concessão atualmente, aqui, pessoal, eu quero que você vá no comentário do vídeo e explique aí pra gente quanto tempo está o seu BPC em análise. Vai aí, Quanto tempo está o seu BPC em análise? Isso é importante para você entender, tá bom? Então, ó, o tempo médio de concessão atualmente é de 98 dias, incluindo a espera do cumprimento da exigência pelo segurado. De acordo com o INSS, entre outras medidas para acelerar de forma considerável a análise do benefício, está em fase de criação uma central especializada de análise do BPC. Então, a gente precisa monitorar isso daqui, pessoal, porque não adianta criar mais uma central administrativa lá dentro do próprio INSS para cuidar desses casos, se não tem assistente social e se não tem médico para fazer essas avaliações, Então, são coisas muito
pegar para ler, mas não resolver, não vai adiantar nada, né? Tá bom o INSS? A gente está de olho, a gente está acompanhando, tá? Para o BPC da pessoa idosa, foi implementada a análise automatizada pelo meu INSS, por cópia simples, sem precisar ir à agência com o documento original. A expectativa do INSS é de até junho desse ano cumprir o prazo recente estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, que é de 90 dias. É isso que a gente está falando para vocês, que o INSS, né, saiu de 45, vai lá para 90 dias e vamos ver como que vai ficar no meio do ano, tudo bem? A análise do benefício é pela renda bruta mensal familiar, que deve ser limitada a 25% do salário mínimo por pessoa da família. Ou seja, em 2021, a renda mensal per capita familiar precisa ser de até R$ 275. Então, aqui, ó, importante, a renda per capita, né, familiar precisa ser de até R$ 275. Porém, se os gastos médicos do idoso forem elevados e a situação econômica justificar, né, a necessidade do benefício, há sim uma grande chance da concessão. Passo a passo para você conseguir esse BPC. Deixa eu colocar aqui para você. Ó, você que está acompanhando a aula do professor. Professor, estou com dúvida. Quero um diagnóstico da minha documentação antes de fazer um pedido no INSS. Como que eu faço? Você pode sim solicitar. Entra lá, suportemoinss.com.br e, é claro, você pode falar com a gente também gratuitamente no WhatsApp aqui do professor, mas se você tiver condições, é menos de R$ 1 por dia, você pode contratar sim o suporte Meu INSS. Tudo bem? Inscrição do BPC. Vamos lá, ó. Para se candidatar ao benefício, é obrigatório ser inscrito no CadÚnico. E como cadastro atualizado nos últimos 2 anos, o pedido do BPC pode ser feito pelo Meu INSS. Passo a passo da solicitação. Faça a primeira coisa, o cadastro no CadÚnico, tudo bem? Então, cadastro no CadÚnico. Em São Paulo, acesse aqui, ó, vou deixar o link para você na descrição do vídeo. Clique em Cidadania e Assistência Social e procure por CadÚnico ou ligue para 156. Mas o CadÚnico você pode fazer aí da assistência social do seu município, tá bom? Se já tiver cadastrado no CadÚnico, confirme que todos os CPFs da família estão informados corretamente. Com o cadastro em ordem, acesse o Meu INSS. Você viu aqui, ó. Eu estou deixando claro, pessoal, que o cadastro tem que estar em ordem, tá? Todo mundo da família tem que estar bem cadastrado lá no CadÚnico, tudo bem? E escolha a opção Agendar Requerimentos. Clique em Novo Requerimento, Atualizar, atualize os dados que achar pertinente, você clique em Avançar. Digite no campo Pesquisar a palavra Deficiência e selecione o serviço desejado. Acompanhe o andamento pelo Meu INSS. Tudo bem? Então, você que está fazendo solicitação para conseguir um BPC, você precisa ficar atento com algumas dicas que o professor vai falar para você. Preste atenção aqui, deixa eu até selecionar. Ó, o CadÚnico deve ser atualizado a cada 2 anos. Então, preste atenção. Se você está recebendo o BPC, não vacila. Seu BPC está ativo, atualize o seu CadÚnico. Deixa ele atualizado, porque se cruzar os dados e ele estiver desatualizado, você pode ter o seu benefício bloqueado, tudo bem? Como receber o BPC? Preste atenção no que o professor vai falar para você. O BPC, Benefício de Prestação Continuada, da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, é pago ao idoso com 65 anos ou mais e a pessoa com deficiência que comprove não possuir meios de se sustentar nem ser sustentado pela família. Para solicitar o benefício assistencial, é preciso ter renda bruta, mensal per capita por pessoa da família inferior a 25% do salário mínimo vigente. Ou seja, neste ano a renda per capita familiar precisa de, no máximo, R$ 275. Quando a renda per capita passa de 25% do mínimo, mais os gastos e a situação socioeconômica do idoso justificam a necessidade do auxílio, é possível sim solicitar. Então aqui, pessoal, tem que juntar provas, tá? Notas fiscais de medicamentos, por exemplo, fraldas, que você está gastando dinheiro, alimentação, que você está gastando mais do que isso por mês e você precisa, é claro, do BPC, Exemplo, aqui, trouxe um exemplo prático para você. A renda familiar é de R$ 700.
para uma família de 4 pessoas, mas em compensação a doença do idoso representa muito gasto com tratamento de saúde, médicos, fraldas, alimentos e alimentos especiais e medicamentos. Então, o que você pode fazer? Então, deixei esse exemplo aqui. Pessoal, os exemplos é para você acordar, tá? Pode solicitar pessoas com deficiência de qualquer idade que comprovem capacidade de trabalhar. A concessão do BPC depende de avaliação da deficiência e do grau de impedimento, feita por médicos, peritos e assistentes sociais do INSS. Atenção, hein? Para a gente estar encerrando a aula, você que está acompanhando o professor, nós estamos falando do BPC, você fazer o seu requerimento e conseguir o seu benefício, tudo bem? Para a concessão do benefício, não é estipulado patrimônio, mas a renda familiar. Se o candidato ao BPC tiver uma casa própria, por exemplo, mas não possui renda mensal suficiente para garantir o próprio sustento ou da família, continua assim com direito ao auxílio. Tudo bem? Então isso daqui é muito importante para você. Outra dúvida que chega toda hora aqui no suporte no INSS. E a contribuição, professor, como que é? Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário o idoso ter contribuído ao INSS para ter direito. No entanto, o BPC não paga o 13º salário e não deixa pensão por morte, tudo bem? É outra dúvida que chega toda hora que, professor, BPC paga 13º? Não. BPC pode ser transferido para o meu dependente se eu morrer? Não, tá bom? Então vamos aqui avançando com a aula. Ó, fila do INSS. Atualmente, 608 mil requerimentos estão na fila de análise do INSS. De acordo com o INSS, o tempo médio de concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, desde o requerimento até a decisão, está aí em torno de 98 dias. Né? O INSS está sendo bonzinho aqui, né, pessoal? Incluindo o período que o INSS fica aguardando o cumprimento da exigência pelo segurado. O INSS afirma que está em fase de criação de uma central para acelerar a concessão do BPC. Então, essas informações, quem passa para a gente, pessoal, é o próprio INSS. Nós vemos aqui, trazemos para você algumas dicas para você ficar atento, principalmente você que vai colocar um requerimento para conseguir um BPC, para conseguir um benefício de prestação continuada no INSS. Professor, eu quero contratar o serviço, como que eu faço? Suporte no INSS, esse daí que está na tela, você acessa suporte-no-INSS.com.br, tudo bem? Aqui a gente vai fazer um diagnóstico na sua documentação antes de você enviar para o INSS. Já já a gente volta com mais um vídeo para você.